Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas, focado basicamente em uma pergunta apenas, porque ela é bastante delicada e profunda, sobre a qual eu poderia falar por muitas horas, mas eu vou tentar sintetizar aqui o que eu considero mais relevante. E a pergunta é da Márcia Maria dos Santos, e ela mandou: William, gostaria que você comentasse o artigo da revista Fórum, Joga Pedra na Geni, as 3 influencers mortas no mês de maio e a mãe que dançou funk na festa de 3 anos da filha. E ela continua: fiquei pensando em como é difícil ser mulher bonita, que se sente feliz com seu corpo, se sente livre e é jovem e se vê de repente tão invadida por essa rede de ódio de pessoas tóxicas e destrutivas. Pensei nos motivos de termos vindo habitar um planeta com 2 tipos de corpos: o masculino, forte, e o feminino, que se descobre vulnerável de repente. Eu vou começar pela parte final aqui, na qual você afirma que o homem seria mais forte, a mulher mais vulnerável. Isso, só disso eu poderia falar muito, eu vou tentar resumir bastante, porque para mim não é que o homem é mais forte. A mulher, na minha concepção, é mais forte. Ou, para ser mais exato, existem tipos de força. A força masculina talvez pudesse ser chamada de mais bruta, daí viria a brutalidade, que é uma força, mas é uma força sem sensibilidade, sem consciência, entende? Quando a mulher tem aí a vida para nos mostrar os grandes exemplos de que ela tem muito mais força aplicada com muito mais inteligência, fazendo coisas que homens não conseguiriam fazer. E falo de não só de força física, força também emocional, de lidar com isso. Não estou dizendo que é tranquilo. Estou dizendo que, na minha concepção, tem mais força. Para você ter uma ideia, já tem uns estudos aí, se eu não me engano, não sei exatamente se é um estudo, eu vi um vídeo de uma mulher falando, e parto do princípio que ela realmente está trazendo uma fonte de conhecimento. E não duvido que uma pesquisadora mostrou em testes que a dor de uma contração, de uma cólica, né, ela é similar ao ataque cardíaco. E eu até mandei isso para a Marina, e ela fala até hoje que quando ela está assim, né, ela fala: estou tendo um ataque uterino, que é similar, é um ataque cardíaco no útero, assim. E mesmo assim, ela continua a fazer os afazeres, essa coisa toda. Se fosse com os homens, e tem o nascimento, né, do filho, e não apenas a questão de toda... Eu acho que deu para entender que eu peço que você reflita sobre isso, e eu acho que é verdade também que você sintetizou a pergunta. Acho que você quis dizer essa questão de poder agredir. E o termo da agressão vem em cima dessa condição de uma força bruta, não sensível, não inteligente, não realmente é quase que uma coisa primitiva, tomando conta do ser. E eu vou falar mais sobre isso para dar um contexto mais espiritual para a questão toda. A violência física, ela é o ápice do desmascarar o parceiro, que na verdade não era a pessoa que demonstrava ser. E isso porque não há honestidade em alto nível aqui neste mundo, na vivência, e se houvesse, as relações seriam completamente diferentes, ou não haveria a maior quantidade de relações. Eu já falei sobre isso, o tema honestidade, acho que na aula, depois eu faço um vídeo para cá, embora eu já tenha feito também, vou deixar aqui no final sobre relacionamentos, falando um pouquinho, eu aprofundei mais nas aulas que eu dou de segunda-feira, né? No presente momento ainda faço isso,
Mas sobre isso de não haver honestidade, por quê? Resumindo quase numa linha, porque para haver honestidade é necessário haver maturidade. E isso não tem. E não havendo maturidade, a coisa complica. E isso, novamente, me redireciona para o que eu quero falar aqui acerca da espiritualidade, mas eu já chego lá. Eu quero ainda abordar que eu tento olhar com um olhar analítico, que eu chamo de olhar antropológico, né? Tentando deixar com que a raiva não me embale. Porque qualquer reação pautada no ódio ainda está dentro da mesma esfera limitada, dentro de um mesmo padrão de trevas, de não luz, não elucidada, entendem? E vou falar um pouco mais sobre isso também. Mas eu quero abordar primeiro que não se trata apenas de nascer num corpo masculino ou feminino. Se trata muito mais de nascimento de espíritos e espíritos em diferentíssimos níveis de desenvolvimento. E essa, para mim, é a principal questão. E muitos estão em um processo muito primário, animalesco ainda. E sim, a tendência nítida, por questão cultural de como se estabeleceu o poder, mostra que os homens nessa condição, são problemáticos. Mais do que as mulheres nessa condição. E nisso tudo, tem também o senso de domínio que vai para além do parceiro ou parceira. É um domínio de como tudo tem que ser. Tem gente que quer ditar como tem que ser para todo mundo, sendo que somos pessoas diferentes. Haver linhas principais de ética, interessantíssimo, porque estamos aqui para entrarmos num comum acordo. Mas há questões onde nitidamente as pessoas invadem o espaço alheio. E a questão, talvez, que tem complicado é a expositividade das redes sociais de hoje. Porque talvez o outro se ache ainda mais no direito de intervir, de agir, porque a pessoa tornou pública aquela informação. E veja só, estou dizendo que a pessoa se acha no direito de agir e não apenas de julgar, que já seria um patamar complicado. Tem gente que passa dele e quer fazer algo contra. E é muito triste porque a pessoa tem o direito de ser feliz com ela mesma, tem, de celebrar isso e talvez até expor no sentido de talvez encorajar outras pessoas a também saírem de um canto acuado. Isso é importante em muitos aspectos. O problema é que, para isso, ela tem que lutar por esse direito que, em teoria, já seria dela. E aí, isso gera uma explosão no sentido de que ela tem que se impor. Às vezes, perde até a naturalidade, sim. E aqui é só uma análise, tá? Não estou julgando, cada caso é um caso, mas trazendo para um contexto geral, porque eu sempre reflito sobre vários aspectos, e é uma preocupação com as pessoas, inclusive, porque eu sou muito mais a favor da naturalidade, de simplesmente ser e não precisar impor aquilo de falar, não, eu tenho esse direito sim, e até extrapolar para afirmar que tem esse direito, que é o que acontece com muitas pessoas, não todas, claro. E sobre essa questão de intolerância para com o outro, eu acho que é fácil dizer que é inversamente proporcional. Quanto mais uma pessoa quer controlar o outro, quer ditar como tem que ser, menos desenvolvimento de consciência, compreensão ela tem. Parece ser um indicativo facilmente perceptível. É o não se conhecer em todos os aspectos. É muita fragilidade
Porque a pessoa se sente ofendida, se ofendeu, se me afetou. E não é sensibilidade, é fragilidade. Porque se a pessoa se conhece mais, ela passa a entender que ela, de verdade, não é a imagem que ela sustenta. E quando eu digo imagem, não é apenas externa, não. É interna também, a postura que assumiu. E que se ela não é, ela é muito mais do que isso, está para além daqui, além do corpo físico, energético, espiritual, mental. Nada, de fato, pode ser uma ameaça para ela. Pode machucá-la, ofendê-la, feri-la. E uma coisa que me ocorreu agora é que esses exemplos negativos, que são péssimos, são terríveis, talvez sirvam para que nós, ou pelo menos estou tentando aqui, já que aconteceram lamentavelmente, que contribuam para que não aconteça mais, no sentido até de servir como referência para analisarmos se não somos assim intolerantes, mesmo que em algum nível menor. E eu acho isso importante porque mudar o outro é praticamente impossível, tá? Você pode se mudar e se todo mundo fizer isso, nós vamos ter um cenário melhor. Cada um fazer a sua leitura e, obviamente, as pessoas que mais precisam são as que menos se esforçam para isso, obviamente. Mas tem a questão do exemplo também, de começar a ver exemplos que mostrem que pode ser ao contrário. Eu vivo falando com quem eu posso, de forma bem sutil, a plantar sementinhas, onde quer que eu vá, e não só aqui, porque lá fora é onde estão precisando. E é por isso que eu faço esse trabalho de campo, de sair do virtual apenas. O virtual aqui é mais uma assembleia que eu faço com quem também busca o autoconhecimento para reforçar as leituras que fazemos do mundo em prol de encontrar as melhores que vão nos ajudar. E aí é por isso também que eu estava falando aquilo sobre não entrar na onda do ódio. E revidar, para mim, não é a resposta certa, a não ser que seja feita da forma certa, e aí eu não sei nem se pode ser chamado de revidar, talvez de responder àquilo. O que não é nada fácil, na verdade, e as atitudes más dos outros acabam ressaltando as boas na gente, mas também tem o outro lado que pode tender para isso de percebermos que existe sim uma certa dose ainda de como julgamos os outros e fazer aquela leitura de como eu lido? Por quê? Me incomoda? Uma pessoa com tais características? Por que me incomoda? E você pode dizer, algumas coisas me incomodam, mas eu jamais faria uma coisa dessa. E parabéns, ótimo, é um sinal de desenvolvimento. Mas eu estava em uma reunião essa semana de um evento que vamos fazer, passei a tarde lá, definindo coisas de cenário, e estava em reunião e alguém comentou alguma coisa numa pausa para lanche, que alguém comprou um cachorrinho de um morador de rua, porque o morador de rua estava batendo no filhote de cachorrinho e dizendo que se ninguém comprasse por R$50 ele ia continuar batendo. Não demorou, alguém comprou, que foi a amiga dessa moça que estava com a gente. Ela comprou o cachorrinho e assim que o cachorrinho foi tirado de cena, muitos homens se juntaram para espancar este homem que estava espancando o cachorrinho. E uma das moças que estavam comigo falou, tem que fazer isso mesmo. Tem que bater mesmo, fazer com ele exatamente o que ele fez com o cachorrinho. E essa é uma resposta muito comum se você sair perguntando por aí.
Talvez seja até a sua. Mas você acha que isso resolve a questão? Ou isso fortalece o senso do outro, que é isso aí? Quem tem poder pode fazer o que quer, inclusive agredir quem está em desvantagem. Porque eram muitos homens contra um. Era um homem contra um cachorrinho. Entende aquela questão de estar alimentando a mesma esfera? Há de se ter cuidado com as respostas que damos ou que sentimos e avaliarmos e tentarmos usar a mente nessa espada que pode abrir caminhos ou nos machucar, complicar nossa vida se a gente não souber manejar. Porque cada questão que vem é uma questão que temos que lidar. E tem coisas que realmente nos revoltam, mexem com a gente profundamente, mas eu tento sempre olhar para o quadro maior e fugir um pouco. Não estou dizendo aqui, quando eu falo que não se trata apenas de masculino e feminino, e sim de espíritos em várias diferentes escalas de desenvolvimento, não estou querendo amenizar realmente o que acontece com as mulheres, o que é extremamente lamentável. E eu gostaria muito que não existisse neste mundo aqui. Mas aí vai uma questão de reforço também, de cultura. E agora eu acho que é um momento crítico, além de ter essa expositividade, porque é um momento de começar a virar uma certa chave. E aí os que se sentem ameaçados se sentem ainda mais ameaçados. Nossa, tem coisas realmente muito lamentáveis, que é inacreditável que exista. E para concluir, essa questão de serem influências, estarem de destaque, eu acho que, infelizmente, é uma coisa que sempre acontece em vários relacionamentos, e esses ganham maiores destaques por serem pessoas que estão em destaque. Mas acontece o tempo quase que todo, então é realmente muito, muito triste. É um retrato do atual momento, mas considerando todas essas ponderações que eu trouxe aqui, eu peço para que vocês considerem que se trata de um processo contínuo que vai estar acontecendo por um bom tempo, e é sempre assim, mudar um padrão nunca é imediato. Se estamos aqui, ou melhor, para ficar na tela, se estamos aqui, vai ter o reflexo daqui. Se já passamos daqui e estamos aqui, vai ter o reflexo daqui. E assim por diante. Muita coisa vai ficando e algumas vão ficando por muito tempo. Infelizmente, a religião não colaborou, pelo contrário, no sentido de ajudar as mulheres, muito pelo contrário mesmo. Então é isso. Como mensagem final, eu peço que vocês lembrem-se sempre que qualquer mal que é feito e que ressoa nessa frequência de raiva, ódio, vingança, ele é maior do que o próprio ato que aconteceu. Ele alcançou e se mantém, ele enraizou e está crescendo em cada um de nós, e isso não é bom. Tratemos de tratar isso da forma que pudermos, para podermos ajudar de verdade quando for necessário, e não apenas a vítima, mas também o agressor, porque essa é a melhor forma de cuidar, de ajudar todas as vítimas que essa pessoa pode fazer. Entendem o que eu quero dizer? É um trabalho assim? Não. Vai demorar? Provavelmente. Vai resolver nessa vida a questão de uma pessoa? Dificilmente. Mas, aquilo, se dermos exemplos bons, em algum momento
o clique vem quando for possível, quando a pessoa tiver estrutura mínima para isso. Muito obrigado por sua atenção. Lembrando as pessoas que querem colaborar via Pix e que ainda não me passaram o e-mail, por gentileza, não deixe de colocar o seu e-mail na mensagem que você mandar. Pode colocar sem o arroba, que eu vou entender. Se for Gmail, coloca apenas o primeiro, dá um espaço, coloca gmail.com, yahoo.com, que vou entender e coloco esse e-mail na lista dos e-mails para os quais eu mando os links das aulas que virão, assim como o link das aulas que já passaram. Qualquer valor te dá acesso às aulas futuras e passadas. A chave Pix é portalwilmore@gmail.com. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui, porque corre sério risco de eu ter que editar este vídeo no sábado de manhã, que é quando geralmente eu publico o vídeo, porque eu não vou estar em casa agora. Eu saio agora e depois eu vou acabar dormindo na casa da Marina, porque vai ser mais fácil eu ir para lá do que voltar para cá. E eu tenho com ela amanhã uma atividade, uma apresentação de circo. E aí eu vou editar isso no celular, o que é bem mais complicado. Então, quem quiser, a chave está na descrição, assim como todas as informações pertinentes. Se não tiver capa neste vídeo, eu coloco depois. Se bem que talvez eu tenha 5 minutos para fazer uma capa e passar para o celular. Vou tentar. Vamos conversando pelos comentários. Muito obrigado por sua atenção. Hasta!